Boa noite, minha turma linda. Estamos juntos ao vivo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui essa câmera. Estamos ao vivo para nossa live de terça-feira do Renovamente. Hoje com um tema muito importante, lidando com a angústia, à luz da palavra de Deus. Muito bom receber vocês. Vão entrando, se possível, deixando aquele coraçãozinho e mandando um aviãozinho para alguém, porque eu tenho certeza que nesse tempo que estamos vivendo, esse tema vai ajudar muita gente a lidar com suas próprias angústias. Todos nós em algum momento lidamos... acho que fica melhor agora. Todos nós em algum momento lidamos com angústias e vamos aprender juntos aqui hoje, à luz da palavra, como lidar com a angústia, tá bom? Hoje, para essa conversa, alguém disse que está sem imagem. Como assim? Vocês não estão me vendo? Vocês estão me vendo? Por favor, alguém confirme que está me vendo. Estão só me ouvindo, no caso? Já que está sem imagem, estão só me ouvindo, é isso? Tudo verde? Tudo verde, é isso mesmo? Não me veem direito? Estou sem som, mais alguém? Sem imagem. Não o quê? Então, não estou entendendo, gente. Estão me vendo? Sem imagem. Realmente não. Deixa eu tentar, não espero que eu não tenho nem como ver aqui. Não sei. Está perfeito, está com imagem, estou vendo, então não sei. Tudo ok por aqui. Para a maioria das pessoas, todo mundo dizendo que está vendo, está com imagem, som perfeito. Não entendo. Super nítida a imagem, perfeito aqui. Vejo perfeitamente. Então pronto, vamos que vamos. Hoje eu tenho a alegria de receber o nosso amado irmão, o meu querido amigo, Saulo Daniel, para esse papo muito especial. Saulo já pode mandar aí a solicitação, que eu sou ruim de operar isso aqui. E eu vou já deixar o Saulo entrar para a gente bater esse papo muito importante hoje sobre angústia, à luz da palavra de Deus. Pronto, aqui. Aí. Pronto. Gente, o pessoal tá falando que você sai e entra e o som e a imagem ficam boas. Saulo, meu irmão, boa noite, bem-vindo. Meu querido, muito obrigado pelas boas-vindas, pela honra dessa conversa, pelo convite. E funcionou mesmo. A tela estava ruim para mim, estava preta. Eu saí, entrei e agora ficou bom. Pronto, então a gente sai e entra que a coisa funciona. Saulo, querido, que bom te receber. É por aí. Que bom te receber aqui hoje para a gente tratar desse tema tão importante que é angústia. Nós estamos vivendo um tempo de muitas angústias, de muitas dores. E graças a Deus que nós temos a palavra, que é luz para o nosso caminho. E luz para o nosso caminho mesmo em tempos de angústia. Mesmo no vale da sombra da morte, nós temos o bom pastor para nos guiar e nos ajudar. E é uma alegria ter você aqui comigo para a gente conversar sobre isso, para a gente lidar com os nossos próprios corações à luz da palavra e com os corações dessa turma linda que está entrando aí, que eu vou pedindo, vai entrando, vai dando o coração, vai mandando para os seus amigos para estarem conosco também. Eu não garanto que a live vai ficar salva. Às vezes o Instagram apronta alguma coisa, a live não fica salva. Então, só Jesus salva. Só Jesus salva. Aproveita para você assistir ao vivo hoje, receber esse conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para a sua vida. Saulo, eu quero começar definindo angústia. Angústia é um conceito muito amplo. Angústia fala de toda dor, todo sofrimento profundo no coração humano. A ansiedade pode ser uma angústia, por exemplo. A carência pode gerar uma angústia.
Mas hoje eu gostaria de definir a angústia como aquela tristeza que sufoca, né? Aquela tristeza que você não passa por ela de forma neutra, ela mexe com você, ela aperta o seu coração. E Saulo, a boa notícia é que esse aperto de coração é mais comum do que nós imaginamos na Bíblia, não é verdade? Bastante. No português, a palavra angústia vem do grego, angere, que é uma das expressões que se usa no Novo Testamento, que em quase todas as conotações da palavra angústia no grego, está sempre ligado a comprimir. Angere vem de angor, que é apertar. Diminui espaço, é faltar ar. E num período de Covid, isso é bem sugestivo, né? Para traduzir um pouco do sentimento que a gente vem carregando no nosso coração. Parece que nos rouba mesmo, parece que nos rouba a nossa capacidade de instintivamente, funcionalmente respirar. A gente sente sem ter para onde ir, porque os nossos espaços diminuem. E esse é um aperto de alma, de coração. E sim, no grego, isso é bastante abundante. Os exemplos bíblicos são muito fortes, são muito eloquentes, são muito contundentes, né? Nesse aperto. Aliás, no momento de maior angústia de Cristo, foi quando ele estava num lugar que a própria tradução do nome do lugar era aperto. Gotchamani, prensa. Ele estava sendo apertado, a prensa do óleo, e o coração dele, ele disse para os discípulos, o meu coração está apertado. A minha alma está angustiada até a morte. Então, é um sentimento que todos os homens experimentam. E Jesus, nesse desejo de se fazer homem para dialogar conosco com propriedade, com autoridade e com proximidade, experimentou essa sensação que eu acredito que todos nós estamos experimentando de uma ou de outra forma nesse período tão dolorido da história da nossa humanidade, né? E partindo desse ponto, que a angústia é um aperto, é uma prensa, é um Getsemane, é um lugar onde nós somos apertados. Somos apertados no Getsemane, na prensa da oliva, na prensa da azeitona, para extrair alguma coisa, não é verdade? E eu vejo ali nos Salmos como a palavra angústia é abundante nos Salmos. Na minha angústia clamei ao Senhor, na minha angústia eu busquei, coloquei diante dele a minha angústia. Puxa, parece que mais da metade dos Salmos nascem de angústias. Parece que esse aperto, esse comprimir de alma, faz com que o homem se volte para aquilo que é essencial. Para que ele perceba qual é o seu lugar seguro. Para que ele olhe para aquilo que é transcendental. Então, nós vivemos um fenômeno nesse tempo de pandemia, um tempo de tantas angústias, de muitas pessoas, nesse aperto de alma, entendendo o que tinha valor na vida. Entendendo que família é inegociável, entendendo que Deus é um valor supremo e muitas pessoas se voltando a Deus na angústia. E graças a Deus que o Salmo 46 diz que ele é socorro bem presente na angústia. Ele poderia dizer, não, vocês só me buscam na angústia? Não estou aí para vocês não, mas ele é misericordioso. E ele é socorro bem presente na angústia. Então nós vemos, como você disse, Jesus no momento de grande angústia, e nós vamos focar nele hoje. Quem quiser acompanhar hoje aí, abre a sua Bíblia em Mateus 26, nós vamos fazer uma análise ali dessa angústia de Jesus, como ele lidou com ela. Mas vemos também o salmista, vemos Davi muitas vezes angustiado, orando a Deus, e vemos que a angústia ela tem um propósito, ela tem um processo, há uma construção da angústia. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre essa questão do Getsemane, de Jesus angustiado, Saulo, é que Jesus era Deus, né? Jesus era perfeito, perfeito. Ele não cometeu nenhum erro. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele era o puro Cordeiro de Deus. E ainda assim o seu coração foi tomado por angústias. Então angústia não é coisa de gente ruim. Angústia talvez, e eu tenho uma ideia, Saulo, que angústia talvez se manifeste mais no coração de gente boa. Sabe por quê? Talvez. Porque gente boa é mais sensível. E angústia tem muita ligação com a sensibilidade.
Quando eu sou insensível, indiferente, não há no meu coração compaixão, eu raramente me angustio. Mas quando o meu coração é compassivo, quando o meu coração é misericordioso, quando o meu coração é solidário, as angústias são mais frequentes. O que é que você pensa sobre isso, sobre Jesus angustiado? Eu penso no Primeiro Testamento, você citou os Salmos, de como a angústia tinha esse papel de fazer o homem voltar e volver seu coração a Deus. E isso é bem, bem significativo mesmo. Porque a angústia é quando você se dá conta da sua finitude. É quando você se dá conta das suas limitações. É quando você vê situações que estão completamente fora da sua alçada de participação. Sabe, o vírus está deixando a gente angustiado. Por quê? Porque a gente não tem o que fazer. Porque a sensação de impotência nos toma. E imediatamente a gente é acometido por esse lugar de aperto, por essa diminuição do nosso espaço. A gente se sente finito. Exatamente, a gente vê onde acaba a nossa ciência, onde acaba nosso poder, nossa força, nosso braço, nossa inteligência. Ela tem limite. O salmista nos ensina que diante da angústia é o momento mais do que adequado de volver o nosso coração irrestritamente a um poder superior e infinito, já que eu sou finito, já que eu sou limitado. Mas Jesus nos ensina ainda uma outra coisa. Porque no momento em que Jesus assume uma fraqueza, uma angústia, sendo alguém tão puro, tão poderoso, é o momento em que ele volve o seu coração aos seus amigos. Então a angústia na pele do salmista nos ensina a volver o coração a Deus, a angústia na pele de Deus nos ensina a volver o nosso coração ao próximo. Verdade. Então muitas vezes, essa permissão, e essa história louca que a gente cria, e que os discípulos também criam nisso, de que todo coração angustiado, no fundo, está pagando um preço por um pecado, a Bíblia já rechaça essa ideia de cara. Não, muitas vezes Deus permite sim que o nosso coração seja tomado por angústias, para que a gente saia da nossa redoma, para que a gente perceba que o lugar onde a gente está é apertado e busque lugares mais amplos, na companhia de amigos, no colo de pessoas onde a gente pode chorar, que a gente possa se desnudar, que a gente possa se abrir, que a gente possa chorar no colo de alguém, que a gente possa finalmente dizer: meu amigo, a minha alma está angustiada até a morte. Enquanto eu escondo isso, os meus ossos doem, minha alma definha. Mas quando eu encontro uma pessoa, e veja, era Deus pedindo ajuda a comedores de feijão, a pescadores. Era o Deus encarnado, que se diminuiu na pele de um homem que agora diz: por favor, orem por mim. Discípulos, orem por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então, há uma lição muito poderosa dizendo que o momento de aperto é a hora de volver os nossos olhos para aquilo que pode aumentar o nosso espaço. Cristo nunca veio para nos dar uma galera. Cristo veio para nos dar uma família, e ele chama isso de igreja. Cristo nunca veio para dar pão. Cristo veio para dar mesa. Esse sempre foi o propósito dele. Ele sempre quis comunhão, era isso que ele queria. Porque na comunhão, uma cadeira vira uma mesa. O espaço da gente é ampliado e a gente encontra muito mais horizontes. A gente já conversou sobre isso, e me permita me estender mais um pouco nesse assunto, sobre a interpretação que talvez seja mais adequada da ideia de ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, a gente costuma pensar, amar o próximo como a mim mesmo é o seguinte: eu vou pensar de 0 a 10, eu me amo quanto? Eu me amo 11. Então eu tenho que amar o próximo 11, porque eu me amo 11. Mas eu gosto muito mais da ideia rabínica que diz que ama o teu próximo como a ti mesmo é amar o próximo sabendo que ele é ti mesmo. Que ele é você. Ame o teu próximo como a ti mesmo, porque entre você e ele não há diferença. Ou seja, o próximo é uma ampliação do espaço da sua alma. O próximo é um alargamento das suas fronteiras. É no próximo que você é você de uma forma muito mais completa. Jesus ensina isso, dizendo: eu estou angustiado, eu estou apertado. Como é que eu faço para me folgar? Traz meu próximo. Muito bom. Traz meus companheiros, tragam meus amigos muito aqui. Bom. Porque com eles, meu espaço fica mais amplo. Com eles, o aperto diminui. Com eles, com um abraço de alguém que me suporte, que me dê suporte,
eu fico muito mais capaz de respirar. E a palavra angere também é perder ar em grego, sabe? Então essa ideia que Jesus nos ensina é que a angústia, a gente examinando o Salmo com os evangelhos, a angústia é o momento de olhar para cima e de olhar para o lado. E esse movimento faz o sinal perfeito da cruz. Muito bom, muito bom. A dor, quando compartilhada, ela é minimizada. A alegria compartilhada se multiplica. A dor compartilhada é minimizada. Eu vou dar um passo um pouco atrás e vou depois atrás de você, nesse caminho que você propôs dos amigos de Jesus. Mas eu vou dar um passinho atrás para comentar o seguinte. Vamos lá. Muitas vezes nós, estando angustiados, começamos a pensar: o que há de errado em mim? O que é que eu fiz de errado? Onde é que eu pequei? Não, eu pequei em algum lugar, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Não é possível que eu carregue essa angústia no meu coração. Mas se nós voltamos às profecias de Isaías, nós vamos ver uma descrição de Jesus como um servo sofredor, um homem de dores. Mas não de dores dos seus próprios pecados, o texto é claro, de dores pelos outros. O texto diz: nós olharíamos para ele e acharíamos que ele estaria sofrendo por seus próprios pecados, mas não. Ele sofria por nossas iniquidades, pelas nossas mazelas, pelas nossas dores. Então eu reforço esse ponto. A pessoa que vive alienada, sem sofrer num mundo tão duro e cruel, essa pessoa revela um coração não alinhado com Deus. Revela um coração frio, um coração diferente. É saudável, é santo, é justo, é bom, ocasionalmente, em um tempo como esse, frequentemente estar angustiado. É como Paulo diz em Romanos: chorem com os que choram. E não é choro de carpideira, que chora para fazer um teatro. Não, com certeza. É choro de quem sente. Pedro diz... De compaixão. Compaixão é dividir, é compartilhar paixões. Pedro diz: amem com as vossas entranhas. Né? Amem profundamente. Jesus entrou em Jerusalém chorando, angustiado, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, porque não ouviram a palavra profética pregada por séculos e por isso sofreriam um juízo, uma consequência das suas escolhas, e ele se angustia. Ele sofre junto. Quando ele vê a viúva de Naim, o texto fala que ele teve compaixão dela, como que diz: poxa, que coisa dura. Ele sofre junto com ela. Ele sofre com Marta. Ele sofre com Maria. Ele se angustia muitas vezes como homem de dores. Por que homem de dores? Porque é homem cheio de compaixão. É homem que não aguenta ver a dor alheia e não sofrer e não sentir. É um homem que a sua consciência, a sua emoção não foi cauterizada pelo sofrimento. Então a gente tem que entender que é saudável, em certa medida, termos angústias, passarmos por angústias, sentirmos angústias. Agora, lógico, nós não podemos caminhar o tempo todo em angústias, porque a vida também necessita de alegria, de ânimo, de alívios. E a Bíblia fala que Deus nos alivia das nossas angústias, Ele refrigera a nossa alma. Mas é muito importante pensar isso. A angústia não é coisa de pecador. A angústia é coisa de santo. O pecador também tem angústias pelos seus pecados, mas o santo tem angústia pela sua santidade. É uma outra angústia, mas aperta o seu coração do mesmo jeito. Então, assim, agora avançando um pouco para comentar, você já foi perfeito nisso. Só um ponto que eu queria só ponderar também. Uma das frases mais conhecidas acerca de sofrimento e a relação com Jesus é quando Jesus diz em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Essa é uma promessa dita no momento de extrema particularidade de Jesus com os discípulos. Jesus não diz isso no Sermão da Montanha, Jesus não diz isso em sermões públicos. Jesus diz isso para os seus melhores amigos. É uma promessa que está atrelada efetivamente àquele que decide ser melhor amigo de Jesus. É uma vida em que as aflições serão parte integrante dessa vida, sim. Por quê? Porque uma das promessas maiores que Jesus nos dá é tirar, isso está em Jeremias, é tirar, e Ezequiel também, tirar um coração de pedra e nos entregar um coração de carne.
A característica do coração de carne é a sensibilidade. Jesus dizer, eu estou dando a vocês o poder de não serem mais insensíveis à dor do outro, de não serem mais uma pedra diante de um mundo que chora, de não serem mais pessoas incapazes de se mover, de palpitar, de se afligir, de chorar, e às vezes de odiar também, diante de uma situação como essa. Sabe, a gente fala, ódio nunca é bom. Não, eu creio num Deus que odeia. Que se ira. Odeio o mal, odeio o mal. Odeio o mal, não tem como. Diogo, a gente está vendo hoje uma situação política em que há no país uma sensação de impunidade muito forte, por conta dos últimos, do noticiário agora, da Justiça, da STF. Cara, não tem como uma pessoa transformada em Cristo ver o mal prosperando e não sentir ira. Não tem como uma pessoa transformada em Cristo ver 1.910 brasileiros morrerem em um só dia e não sentir angústia. É característica do crente transformado em Cristo sentir angústia quando a angústia vem, quando a angústia é imperiosa. É característica do crente transformado em Cristo sentir ira quando o mal ameaça prosperar. Então, não é só corroborando que você já matou com muita maestria, essa ideia de que não faz sentido a gente achar que angústia, que choro, que tristeza, que aflição é coisa só de quem está em pecado. Não, é coisa de quem é sensível. Obviamente, se a angústia é a tônica da nossa vida, há um descompasso nisso. Há talvez uma hipersensibilidade, ou posso ter traduzido em fraqueza. Eclesiastes 3, né? Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Exatamente. Há tempo de sorrir. Então, Cristo nos dá 1 milhão de motivos para sorrir todos os dias. Tenham bom ânimo. Vocês vão ter aflição, mas além da aflição, vocês também vão ter bom ânimo, porque eu dou motivo para vocês para isso. Então, é preciso a gente entender que a gente tem corações de carne dados por Cristo e não corações de pedra. Muito bom, meu amigo. Muito bom, meu amigo. Então, avançando para o ponto da companhia, eu quero ler um versículo aqui que para mim é muito significativo nesse sentido. Diz assim, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Gente, eu estou em Mateus 26. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, sabemos que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então você falou muito bem sobre o meu coração está apertado, então eu encontro espaço em outros corações. Isso é maravilhoso. Isso é um conceito maravilhoso. Mas observa, Saulo, e meus amados que estão conosco aqui hoje, nos dando a alegria da sua presença, que Jesus ele vem com os 11, Judas já foi traí-lo, ele vem com os 11, ele vai deixar 8 na entrada do jardim, vai entrar com os seus 3 mais íntimos e só então ele começa a se entristecer-se e angustiar-se profundamente. Isso nos revela que nós, sem dúvida, precisamos de pessoas com quem rasgar a alma, com quem dividir as dores, com quem expressar a angústia. Talvez uma das maiores terapias para a angústia seja expressá-la, colocá-la para fora, dividir com alguém. Entretanto, é necessário que nós reconheçamos as pessoas certas para esse processo. Jesus, talvez conhecendo a fragilidade da fé de Tomé, disse, eu não vou dividir com ele essa minha angústia agora. Talvez conhecendo a impulsividade de Simão Zelote, tal. Enfim, eu não sei o que fez ele preterir para aquele momento 8. Mas eu percebo que os 3 que ele escolheu foram escolhidos repetidas vezes para momentos especiais, como se fossem pessoas mais íntimas, pessoas mais chegadas. Isso nos revela uma maturidade. Isso me faz lembrar Provérbios 17, que diz assim, em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Então tem aquele amigo que ele é tão constante, ele é tão presente na sua vida, há uma relação tão madura que você pode
rasgar o coração para ele, que você pode rasgar a alma para ele na angústia, porque ele vai estar ali para ser mais do que um amigo, para ser um irmão na sua vida. O que é que você pensa sobre esse nível de relacionamento? Diogo, essa questão de achar a pessoa certa é a razão pela qual eu escrevi meu livro. Eu tenho um livro escrito, tenho ele aqui, nem só um minuto. Se eu não tiver, eu tenho. Eu acho aqui mais rápido que você, ó. Vou achar mais rápido que... quase que eu acho mais rápido que você. Hora do merchan. Hora do merchan. É porque eu lembrei disso, mas o que você falou é um negócio muito poderoso, porque foi a razão pela qual eu escrevi esse livro, Cartas aos Pecadores. Eu comecei a receber e-mails de pessoas que diziam assim: estou desesperadamente precisando conversar e não tenho com quem falar, porque não posso confiar em ninguém para dizer que tenho tendências homossexuais, que tenho vícios em pornografia, que tenho problemas. Assim, as pessoas não se sentiam à vontade de se desnudar na frente de ninguém. Não viam, em primeiro lugar, o suporte necessário e pessoas que pudessem vê-las nuas sem que aquilo despertasse um sentimento de sedução, manipulação ou dominação. Jesus escolhe bem as pessoas com quem ele pode se desnudar. Jesus escolhe bem. Jesus nunca fez questão de quantidade. Aliás, todas as vezes que ele estava em quantidade, ele fazia questão de fazer filtro para separar. Às vezes ele contava uma história bem difícil, que a gente conhece com parábola, que para muita gente, a gente acha que Jesus contava parábola para facilitar. Mas Jesus diz: não, eu conto parábola para dificultar, para que ouvindo não ouçam, vendo não enxerguem, para que eles não entendam mesmo. Mas vocês, a quem eu separo. Quando eu conto uma parábola, quando eu conto essa história, eu faço um filtro, que eu separo quem é multidão, de quem quer ter o que eu tenho, de quem é discípulo, de quem quer ser quem eu sou. Era esse grande filtro. A multidão quer ter o que Jesus tem. O discípulo quer ser quem Jesus é. Muito bom. Então Jesus fazia esse filtro o tempo todo. Porque quantidade nunca foi a prioridade dele. Ele sempre teve uma preocupação muito grande com qualidade, com intensidade, com reciprocidade, com entrega. Jesus estava... olha, quem está perguntando, tem muitas lojas virtuais. Acho que qualquer loja virtual hoje você acha fácil. Na Amazon, na Mercado Livre você acha. Aqui em Salvador tem uma loja virtual chamada Lectio. Vende bem baratinho também, do nosso amigo Pastor Ramon. Dá para encontrar fácil, qualquer loja virtual, tá bom? Vamos ver se a gente... mora aqui em Salvador. Se você é da Lírio Armação, pode falar comigo que eu lhe entrego. Vamos deixar uma quantidade lá na igreja. Lá na igreja, uma quantidade boa lá. Eu tenho aqui uns... Saulo, então pra gente amarrar isso, Jesus precisou de amigos. Ele disse: eu quero compartilhar com vocês. Por favor, orem comigo. Ele escolheu precisar de amigos. Orem comigo. Ele quis, ele precisou dividir a sua angústia, mas ele escolheu bem com quem dividir. Então, ele se reservou. Nós não podemos ir para um extremo nem para o outro. Qual é o extremo? Não preciso de ninguém, não confio em ninguém. Extremo errado. Qual é outro extremo? Me abro com todo mundo. Outro extremo errado. Sou um livro aberto. Ponto de equilíbrio. Ninguém é um livro aberto. Ponto de equilíbrio. Preciso dividir as minhas angústias, mas preciso encontrar as pessoas certas, pessoas maduras, pessoas confiáveis, pessoas com quem eu tenha uma relação de amor e de confiança para abrir o meu coração, encontrar nelas espaço para que esse sufocamento saia e a minha angústia seja aliviada. Saulo, vamos caminhar para um outro ponto aqui. Ele foi junto com os amigos íntimos, mas ele foi orar. Ele foi buscar socorro na oração. E nós temos muitos salmos que falam sobre isso. Por exemplo, Salmo 86:7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Olha que coisa linda. No dia da minha angústia, clamo a ti. Significa, esse dia da angústia acontece algumas vezes. E eu sempre sei o que eu faço. Sempre que chega o dia da angústia, eu clamo a ti e o Senhor me responde. Salmo 142:2. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Derramei, coloquei
tudo diante de Deus. Isso me lembra muito Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos, angustiados por coisa alguma. Antes coloque tudo diante de Deus com oração, com súplica, rasgando a alma, com ação de graças, lembrando também daquilo que é bom. E aí a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. A oração, Saulo, é um lugar onde a nossa alma se expande também, não é verdade? Jesus, ele chama os discípulos para orarem com ele, porque na oração ele vai se conectar com Deus e vai haver uma expansão de coração, de mente, de percepção da vida. Me fala um pouco sobre isso. Diogo, eu gosto na perspectiva de Lucas, você vê que quando Jesus vai orar, e ele, posto em agonia, orava cada vez mais intensamente. Quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. Exatamente. A gente se acostumou com a ideia de que oração é a forma que a gente tem para ensinar Deus a ser Deus. Deus, olha, talvez você não esteja sabendo, mas lá no meu trabalho estão me perseguindo. Eu sei que você está muito ocupado e não prestou atenção nisso ainda. Mas meu pai está doente. Meu pai está com câncer. Eu sei que você não está sabendo ainda, mas eu estou aqui para te ensinar a ser Deus. A gente acha que a oração é para a gente dizer para Deus algo que ele ainda não sabe. Ou para a gente dar uma dica para ele ser um Deus melhor. Então ele não sabe como governar o mundo e precisa muito da nossa ajuda. A gente acha muitas vezes que é isso. Mas vejam uma coisa. Segundo Lucas, quando Jesus estava no auge da sua angústia, orando com mais intensidade, Deus envia um anjo para confortá-lo. E veja, olha que contrassenso. Um anjo, ou seja, um ser inferior, aparece para consolar e confortar um ser superior. O próprio Deus, confortado por um anjo. Olha que doideira, né? Que isso, hein? Uma vez eu me senti bem familiarizado com essa situação com o relato de uma amiga. Ela me dizia o seguinte, ela com 8 anos de idade foi morar no Canadá. 7, 8 anos foi morar no Canadá. Ela ficou 8 anos morando lá. E ela não tinha amigo nenhum lá. Ela amava o Brasil, ela não queria. Mas o pai arrumou um emprego lá e ficou lá um bom tempo, depois voltou. Ela dizia assim, Saulo, eu sentia tanta saudade do Brasil que a gente arrumou uma lojinha lá onde a gente alugava um VHS de um capítulo qualquer, de qualquer novela para assistir. Tipo assim, era o capítulo 37 da novela Terra Nostra. Do nada. Você não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu já vi isso. Mas assistir aquilo me trazia o Brasil de volta de alguma forma e eu me consolava com a ideia de que aquilo era passageiro. Quando ela me contou isso, o Senhor me ministrou tanto no meu coração acerca dessa passagem. Jesus estava esvaziado. Jesus era Deus homem, homem Deus, e sofrendo angústia lembrando que na eternidade ele ouvia anjos que gritavam, santo, 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 o Senhor dos exércitos. Diziam que toda a terra estava cheia da sua glória, mas agora ele via uma porção de tempo onde ele estava afastado do Pai por conta do pecado da humanidade, de um cálice amargo que o afastaria por completo, que faria viver o pior momento de sua vida. A ponto de ele chegar e pedir, meu Pai, se for possível, como é duro viver longe de você, como é duro uma vida longe do meu Pai. Se for possível, tira esse cálice de mim. E aí o pai diz, não é possível. Você vai ter que beber, mas calma. Eu estou mandando um anjo aí agora para você lembrar que hoje você está sofrendo, você está angustiado, você está em aflição. Mas daqui a pouco, aleluia, você vai estar de novo no ambiente da eternidade. Glória a Deus. Você vai estar de novo na sua casa, o lugar onde você é rei. Aleluia. De novo, daqui a pouco a gente vai estar tão junto que ninguém separa a gente. É uma lembrança do Esse céu. Anjo é a amostra. Lembrança do céu. É a amostra. É o VHS do céu, né? Que maravilha. Para Jesus. Que maravilha. Trazer um ambiente de lembrança de que ainda vale a pena acreditar na promessa, no poder e na palavra do Pai. Que maravilha, meu irmão. Vale a pena perseverar em oração no momento da sua angústia. Maravilha. Porque tem um Deus que ainda que não atenda a todos os seus pedidos, ainda que não se curve diante dos seus decretos, ainda que ele diga, não vou, não é possível. Ele consola. Vai ser feita a minha vontade sim,
Mas calma, eu tô aqui para te A consolar. minha Isso é graça, a poderoso. minha graça te basta. Foi o que ele disse a Paulo. É o Ele bálsamo que nos deu acalma. 3 nãos a Paulo. Deu 3 negativas à oração de Paulo, mas disse: a minha graça vai te consolar. A minha graça vai te confortar. O meu Isso é poder, grandioso. vai se revelar na sua fraqueza. Eu não vou atender o seu pedido, mas eu vou te confortar. Eu vou te consolar. Olha aí. Eu vou te renovar. Saulo, uma coisa muito importante. Se nós lemos aqui em Mateus 26, nós vemos que Jesus fez 3 períodos de oração. Ele ora, levanta, vai em busca dos discípulos, eles estão dormindo, não conseguem orar, ele volta a orar, ele volta a buscar os discípulos, volta a orar, 3 vezes ele ora. Ele insiste na oração, ele não tenta um outro método. Eu vou ler aqui o texto que você citou, Lucas 22, 44, que fala assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. A angústia era tão profunda que gerou um efeito psicossomático. O seu corpo sofria com a sua angústia. Mas é interessante que ele já estava orando e a angústia se agravou. Ele não largou a oração. Você entende? Porque muitas vezes nós começamos a orar, a buscar a Deus, a buscar respostas no Senhor, conforto no Senhor, e às vezes a angústia se aprofunda. Você fala: poxa, então a oração não está resolvendo. Bíblia não está resolvendo, jejum não está resolvendo, louvor não está resolvendo, Não adianta nada. comunhão não está resolvendo. Eu fui no pastor, me aconselhei, busquei a Deus, orei e não está resolvendo. Mas, na verdade, às vezes o processo é assim. Você, antes de receber o consolo, você vai no ápice do aperto para extrair o máximo que se pode extrair de você. Interessante que ali no Getsemane, as primeiras gotas do sangue santo pingaram no chão, né? Então ali a primícia do sangue de Jesus foi derramada. Então o Senhor estava extraindo, é como quem fala assim: ó, as primeiras gotas de sangue ninguém vai tirar de mim, eu vou derramar. Eu vou me espremer tanto que a primícia do meu sangue sou eu quem vou pingar sobre a terra. Então, às vezes, a angústia ela precisa encontrar um ápice em nós para que Deus extraia de nós o melhor. Nós precisamos chegar no fundo do poço para lá pegarmos o impulso necessário para entregarmos ao mundo, entregarmos. A nossa fraqueza precisa ser o esvaziamento precisa ser tão grande que o poder de Deus toma conta de todo o nosso ser. Então, interessante que ele não desiste de orar. Ele podia falar: poxa, eu tô orando aqui, eu tô piorando, eu vou assistir um filme, cara. Eu tô orando, eu tô piorando, eu vou pro WhatsApp. Eu tô orando e tô piorando, poxa, eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque não tá funcionando, não. Ele já estava orando, se angustiou mais ainda e fez o quê? Orou mais intensamente. Não tinha outro lugar. Ou é em Deus ou é em Deus. Ou Deus me alivia, ou Deus me alivia. Quem tenho eu no céu além de ti? Asaf já diria. Eu não tenho para onde correr. É como Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem essas palavras que são espírito e vida, como ele mesmo disse. Então, nós temos que nos convencer de que não há escape. Se você não está sendo aliviado em Deus, buscando a Deus, é porque você precisa buscar um pouco mais. Você precisa orar um pouco mais. Você precisa adorar um pouco mais. Intensificar. Jesus não desistiu de orar, ele intensificou a sua oração. E aí um outro detalhe para comentar o que você falou, que é muito importante. Lindo isso que você falou, da saudade dos céus. Que coisa maravilhosa. Agora sim, eu penso, Saulo, que Deus mandou o anjo também porque os discípulos não cumpriram o papel deles. O que me parece é que a escolha inicial de Jesus era ser confortado pelos seus amigos. Como eles não conseguem entregar aquilo, então Deus ele manda um anjo. Isso me faz crer e me chama a responsabilidade no sentido de que nós somos responsáveis por consolar uns aos outros. Nós somos responsáveis por confortar uns aos outros. Nós não temos que ficar esperando ações milagrosas quando nós somos respostas de Deus
para a aflição do outro, para a carência do outro. Tem muita gente que vai ser confortada com o nosso abraço, com o nosso eu te amo, com a nossa ajuda financeira, com a nossa palavra de esperança, com a nossa atenção, com o nosso ouvido. Jesus queria um ouvido para ouvi-lo. Ele queria gente para dizer um amém enquanto ele estivesse orando, para botar a mão no ombro dele, passar a mão na cabeça e dizer, Senhor, estamos aqui contigo. Mas os discípulos, por sua fraqueza, por sua imaturidade, não conseguiram entregar. Então, mas observe que mesmo consolado pelo anjo, ele volta aos discípulos e os questiona. Vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Nenhuma hora. Ou seja, ele sempre esperou dos discípulos. Então, a gente tem que ter um cuidado, e Tiago fala sobre isso, que ele fala assim, você vê seu irmão com fome, não faça uma oração por ele, como ele fala assim, que Deus te abençoe, que Deus... Não! Dê comida a ele. Você pode ser resposta para a angústia, para a dor, para o sofrimento. Deus, assim, Deus com os anjos da terra somos nós. Nós somos os anjos, os ministros. Nós já não tem que ficar esperando Deus mandar anjo, Deus mandar seres espirituais. Não. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1:7, né? É através de nós somos o corpo de Cristo. É através de nós que ele se move. E nós, lógico, que quando a gente não tiver ninguém, não tiver homem para agir, o sobrenatural se manifesta. Mas o sobrenatural quer se manifestar a partir de nós. Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é anjo, não é querubim, não é serafim. Tem um texto que diz que os anjos, eles, parece dizer, né? Pode até ser um bom você entender errado. Parece dizer... Segura aí que daqui a pouco vem vídeo. Parece dar a entender que os anjos gostariam de participar do que nós fazemos, né? Ou pelo menos de observar de estar perto ali. Mas que nós fomos privilegiados em ser cooperadores de Deus na terra. Essa sempre foi a vontade de Deus desde o início. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para ele nos representar, para ele dominar, para ele agir. Então, assim, Saulo, eu marquei essa live aqui para que nós dois juntos aqui fôssemos instrumentos de Deus para aliviar angustiados. A minha vontade não é que Deus mande querubins e serafins. Se não tiver ninguém, que ele mande. Mas que nós fôssemos uma resposta, que o pai que está me ouvindo agora console o filho, que a mãe console a filha, que a filha console a mãe, que o marido console a mulher, que um console o outro, que o pastor console a ovelha e a ovelha console o pastor. Porque me parece que essa é a expectativa de Deus. Tá com você a bola. No ano passado, no ano retrasado, eu tive uma conversa muito, muito legal com uma grande amiga e companheira de trabalho, doutora Sheila. Ela trabalha comigo e eu exerço uma posição de coordenação, né, como sócio do escritório, e ela é a pessoa que me atende diretamente, que é minha parceira ali da minha área. Um dia a gente estava conversando e ela falou o seguinte, olha, eu não pretendo ir no enterro. Se minha mãe morrer, por exemplo, eu não pretendo ir no enterro. Minha avó, não quero ir. Eu, como não? Ela falou assim, eu não gosto de enterro, eu não gosto de cemitério. Aí eu parei, respirei e falei assim, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vai num sepultamento porque gosta. Ninguém vai num cemitério porque gosta. Ninguém vai num enterro porque gosta. As pessoas não gostam. A morte é ruim para todo mundo. Só que a gente vai no enterro porque gosta da pessoa. E veja, existem coisas que a gente faz porque gosta, mas existem coisas que a gente faz porque tem que fazer. A criança só faz o que gosta. O adulto faz o que tem que ser feito. Quando você vai lá, ninguém espera que você vá ressuscitar o morto. Ninguém espera que você vá lá para dizer levanta e anda e o caixão se mover. E o cara... Não. As pessoas esperam você lá porque nesse momento de angústia, de aflição, o seu abraço consola. Você já experimentou falar sobre dívida para um milionário? O cara não vai entender. Mas às vezes você já perdeu uma pessoa, você sabe o quanto aquilo dói. E aí você chegar naquele momento e dizer para a pessoa assim, olha, eu sei o quanto isso dói, mas vai passar. Isso é um conforto sem tamanho. Então muitas vezes as pessoas não precisam de soluções dos problemas. As pessoas precisam de conforto para enfrentar os problemas que lhes são postos. E resolver as situações da vida. E Deus nos chamou para isso. Eu conversei com essa amiga. Um mês depois o meu pai morreu.
Ele morreu no dia 7 de janeiro de 2020, e no dia 8 de janeiro a gente estava enterrando ele, e ela me surpreendeu, porque ela apareceu lá. Enquanto eu chorava, ela apareceu chorando também, me deu um abraço muito apertado, disse: doutor, ela me chama de doutor, embora seja advogado também, ela falou: doutor, obrigado, eu cresci, e hoje eu estou aqui. Então aquilo foi extremamente significativo para mim. Meu pai não voltou, sabe? Não teve uma cura, não teve nada. Mas naquele momento, o meu espaço foi alargado no meio da minha angústia. Eu ampliei, a minha alma se ampliou para dentro dela. E no abraço dela, eu encontrei um apoio. No abraço da minha esposa, no abraço da minha mãe, no abraço do meu irmão. Eu encontrei a possibilidade de respirar, porque a angústia é aperto, porque a angústia é redução, a angústia é falta de ar. Ali eu encontrei a possibilidade de um respiro que eu não tinha. Eu creio num Deus maravilhoso. Eu creio num Deus que age, que opera, que faz milagres. E que muitas vezes, Diogo, ele atua nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Ele atua no meio, ele move os reis, ele tira os reis, ele move as circunstâncias, ele para a chuva, ele faz chover. Eu creio num Deus que faz isso. Um Deus que opera milagres de forma sobrenatural. Mas, sinceramente, na grande maioria das vezes, eu não vejo Deus atuando no ambiente, atuando nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Eu vejo Deus atuando em nossa condição para que a gente supere qualquer circunstância. Amém. Glória Então a a Deus. oração, se derramar em oração, se derramar diante dele, muitas vezes não vai resolver as circunstâncias. Não imediatamente. Não vai, talvez não traga cura. Eu não vou ser irresponsável para dizer: olha, a hora que cura. Às vezes não cura. Se curasse, se toda oração curasse, não morria tanta gente. Sabe? Tiago não teria morrido na espada de Herodes, porque havia uma igreja orando por ele. Do mesmo jeito que Pedro saiu, Tiago morreu. Está em Atos 11. Havia uma igreja orando e Deus permitiu que ele morresse. Então, muitas vezes, a oração não é aquilo que faz com que Deus resolva todas as circunstâncias para melhorar a nossa condição. Muitas vezes a oração é aquilo que coloca no nosso coração de Deus, para que Ele atue em nossa condição e a gente supere, aguente e seja resiliente diante de qualquer circunstância. Foi o que aconteceu com Jesus. A oração não tirou ele da cruz. A oração o fortaleceu para enfrentar a cruz. E eu tenho certeza... Só um ponto. Muitas vezes a nossa oração por milagres, o nosso desejo, a nossa campanha, os nossos propósitos de 7 cabeçadas na cruz para a obtenção do milagre, dos 5 passos para o teu milagre, muitas vezes a nossa insistência em receber tanto milagre é a negação e a impossibilidade de nos sujeitarmos aos processos de Deus. Aquilo que Deus quer que a gente passe. E a gente está dizendo: Deus, me dê um milagre para eu não passar aquilo que você quer que eu passe. Às vezes nosso clamor por milagre é isso. É Deus querendo nos fortalecer, quebrar o nosso orgulho por meio de uma carestia, por meio de uma perda. Deus, roubaram meu celular. Assim, não, Deus está dizendo: não, eu permiti que roubassem aquilo que estava te roubando de mim. Muitas vezes esse processo que Deus permite em nossa vida é a possibilidade de enfrentarmos os processos que nos levarão a outro nível de amadurecimento. Mas a gente quer, na verdade, um milagre para continuar criança. Que é o grande propósito de Deus. O grande propósito dessa breve jornada é a nossa perfeição. É o nosso amadurecimento. É chegarmos à estatura de Cristo. Esse é o objetivo da vida. E o que for necessário para que isso aconteça, acontecerá. Não é verdade? E nós temos que nos fortalecer para enfrentar a nossa própria cruz. Existe, dia após dia, tomar a nossa cruz, a nossa renúncia, o nosso desafio e caminhar segundo Jesus. E Saulo, nesse tempo de angústia, eu acho que a gente pode discernir bem quem está alinhado com Deus e quem não está, por esse aspecto do se perceber angustiado e do ser resposta à angústia do outro. Eu quero ler um texto bíblico aqui. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericórdias. Olha como Deus é descrito, Saulo. Pai das misericórdias. Onde tiver misericórdia, ela é filha de Deus. E Deus de toda consolação. Onde tiver consolação, Saulo, ela vem de Deus. É por isso que eu falo que Deus não está só na igreja evangélica. Deus está onde há amor. Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Tá lindo aqui, ó. Que nos consola em todas as nossas angústias, tribulações. Só que agora tem um propósito. Paulo continua, ele fala assim, ó, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o propósito sempre foi derramar sobre o outro, ser como Jesus, ser consolado para consolar. É interessante que Jesus ele é consolado no Getsemane, ele parte para a cruz e ele já começa a consolar outros. Já vai no caminho consolando as mulheres que estão chorando, já está na cruz e Não chorem por não mim. chorem por mim, intercedendo pelos blasfemadores, porque esse é o sumo propósito. É nos Preocupado com sua mãe. fortalecer para fortalecer outro. Deus foi provando Jó, provando Jó, provando Jó, provando Jó. Mas quando é que Deus dá o diploma a ele? Jó 42:10. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Então ele mostra que ele está pronto para sair da angústia quando ele é capaz de esquecer a própria angústia e interceder pelo outro. E orar pelo outro. E consolar o outro. E ajudar o outro. Então, assim, Saulo, quando nós vemos discursos como isso é bobagem, sabe? Quando a gente vê desprezo à dor, indiferença, como diria o poeta Zezé, é a sua indiferença que me mata. Então, o pior não é a perda, é a indiferença. Porque se nós formos solidários, um abraça o outro, um aperta. Eu estava no velório do seu pai, que foi um dos velórios mais lindos que eu já vi na vida. E uma das coisas lindas que eu vi naquele velório foi você, Sara e Silas unidos, como com a sua mãe também, como quem diz, nós temos uns aos outros. Nós estamos aqui. Então, aquela unidade, aquele coração expandido com os amigos que também estavam ali, com a igreja que estava ali, isso faz com que a perda tenha até um sentido, tenha até um propósito, tenha um significado, tenha uma razão, tenha uma mensagem, tenha um aprendizado, tenha um crescimento. Agora imagina, Saulo, se o seu pai falece e vocês não estão nem aí, e vocês são brigados entre si, e ninguém está nem aí, é isso que mata, é a indiferença que mata. O pior não é o vírus, Saulo, o pior não é a pandemia, o pior é a indiferença. Porque o vírus, eu acredito, se eu for tentar entender por que Deus permitiu, eu entendo que Deus nos quer mais solidários, mais próximos, mais amigos, amando, repartindo, sofrendo junto, chorando junto. Mas quando eu entro numa vibe de desprezar, de menosprezar, de tirar o significado da dor do outro, eu não estou alinhado com Jesus, eu não estou alinhado com o que ele pediu no Getsemane e com o que ele fez na vida dele. Mas, Saulo, eu queria passar a bola para você. Antes, eu quero levantar ela no último ponto aqui, que a gente já tem que caminhar para encerrar a nossa live de hoje, que é justamente esse do propósito. Olha que texto interessante. Agora eu vou lá para o Evangelho de João. João 12:27 fala assim. Diria que a xícara não saiu água nenhuma. João 12:27. Eu quase jogo na testa. João 12:27 diz assim: agora a minha alma está angustiada. Pai, salva-me. Dá uma travadinha aqui para mim. Agora voltei, né? Agora minha alma está perturbada. E o que direi Voltou. eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Olha que interessante. Ele fala assim, eu estou angustiado, mas eu vim para isso. Há um propósito, há um porquê, há um sentido. Então, uma das coisas mais poderosas que nós podemos fazer para sair da angústia é encontrar nela um propósito. Foi a virada de chave que Paulo deu em 2 Coríntios 12. Ele fala, rapaz, eu orei 3 vezes. E ali orar 3 vezes não é orar de manhã, de tarde, de noite. São 3 períodos de oração. Eu me dediquei 3 períodos, talvez por meses, por semanas, clamando a Deus por isso. Até que eu entendi um propósito. E agora eu passo essa bola para você. Saulo, como eu posso discernir o propósito da minha angústia, da minha dor? Tem um texto que você até citou ele no início, que é um texto que desmistifica uma máxima que a gente tem de que a gente nunca vai enfrentar lutas maiores do que a gente pode carregar. Então essa é uma máxima que a gente carrega. Eu nunca vou enfrentar uma luta. Se Deus me deu a luta é porque eu posso carregar. A gente nunca enfrenta a luta maior do que a nossa capacidade. Só que existe um texto na Bíblia que contraria e diz exatamente o contrário disso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 8, você começou a citar o início desse capítulo, mas no verso 8, Paulo diz expressamente, ele compartilhando o sofrimento dele com os irmãos, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que a nossa capacidade de suportar. O texto diz exatamente isso. Mais do que a nossa capacidade de suportar, de tal modo que até da vida desesperamos, que a angústia é maior do que essa. Essa é uma angústia que toma o coração de alguém, quando você vê, não dá para mim. E muitas vezes Deus permite isso. Deus permite fardos que nós não podemos carregar. Deus permite fardos que são superiores à nossa capacidade emocional, à nossa capacidade, à nossa resiliência, ao nosso poder racional de absorção. Deus permite circunstâncias e vales que sozinhos não podemos pelejar. E aí Paulo diz no verso 9, o arremate, mas já em nós tínhamos a sentença de morte. E ele diz qual é o propósito disso. Para que não em nós, mas em Deus. Quando a gente enfrenta vales desse tamanho, quando a gente enfrenta angústias que advêm de situações que a gente não pode suportar, que não dão pra gente, que estão acima da nossa capacidade, em primeiro lugar, você tem que lembrar que você não está sozinho. Paulo o tempo todo citando nós. Eu aguentei essa situação porque eu não era um eu era um nós. Eu não era um sozinho. Eu, sendo o apóstolo Paulo, confiei. E eu estou dizendo a vocês também, não ignorem essa tribulação, porque foi pela oração de vocês também que eu fui sustentado. Eu estou compartilhando com vocês lutas porque preciso de vocês. E, sobretudo, para que eu aprendesse a confiar não na minha força, não no meu intelecto, para que aumentasse a minha confiança em Deus. Para que a gente aprendesse a confiar no Deus que, inclusive, ressuscita mortos. Ou seja, com Deus nem a morte é um fim. Com Deus, essa luta que a gente enfrenta é apenas uma oportunidade, é um trampolim para novos níveis de confiança e de fé nele e de um alicerce ainda mais seguro do que tudo que eu já vivi até hoje. Então, se eu posso enumerar um grande propósito da adversidade, um grande propósito da angústia, e agora a palavra não é para você que vai ajudar alguém angustiado, mas para você que sofre com angústia. Se eu fosse pensar num grande propósito para você que está angustiado, Deus permitiu isso. Em primeiro lugar, para que você veja que você não está sozinho. Para que você troque o eu pelo nós. Para que você peça ajuda. Para que você seja uma pessoa capaz de se expandir e expandir o próprio coração na alma e no corpo do outro. E em segundo lugar, para que você aprenda a não confiar somente em si, mas depositar e crescer em níveis de confiança, depósito e entrega irrestrita ao Deus que, inclusive, pode ressuscitar dos mortos. Com Deus, com Cristo, a morte não é um fim. Ela é apenas um começo. Ela é apenas uma etapa. Ela é apenas uma passagem, porque Ele venceu a morte. Ele levou sobre si as nossas angústias. Tudo que Ele permite que passamos, muitas vezes, é superior à nossa capacidade de suportar. Sim, mas é uma chave
que nos leva a níveis cada vez mais profundos de confiança, de intimidade e de segurança naquele que ressuscita os mortos. Amém, que maravilha. Então, gente, a gente vai encerrando essa live e eu queria deixar para você essa palavra que nós construímos juntos aqui. A sua angústia, ela tem em Deus um propósito de tirar de você o melhor. A sua angústia talvez seja uma seta que aponte uma missão, que aponte uma vocação, que aponte um chamado de Deus. Porque a consolação que você receber de Deus, é com ela que você consolará outras pessoas. A sua angústia, a sua sensibilidade, ela te fará capaz de representar Deus, que encarnado se angustiou pelo homem muitas vezes. E um Deus que mesmo desencarnado, mesmo nos céus, se compadece, sente, se entristece, se ira contra o mal. Então, não se sinta mal por se angustiar. Se angustiar faz parte de todo coração saudável e de todo coração alinhado com Deus. Agora, você precisa também viver alegria, paz, que é essa de entendimento. Então, busque ajuda. Não tenha essa vaidade de tentar resolver suas angústias sozinhos, porque nem Jesus fez isso. Ele buscou espaço em outros corações. E também, seja espaço, dê espaço no seu coração para que outras angústias entrem. Abrigue angústias que não são suas no seu coração. Hospede vida a carga. É o que Paulo fala, levando a carga uns dos outros, levando as angústias, as dores, os sofrimentos. E saiba que ela vai te amadurecer. Ela vai te fazer mais forte para o propósito de Deus na sua vida. Esse tempo é difícil, mas o nosso Deus é socorro bem presente na angústia. Eu amei essa live. Saulo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Meus amigos lindos, minha turma maravilhosa, muito bom. Vou tentar deixar salva a live agora, só se o Instagram der algum bug aqui, mas eu vou tentar deixar salva. Mas, Saulo, esse tema ele pede um encerramento com uma oração. E eu quero pedir a você, meu irmão, que faça uma oração por todos que estão assistindo e que ainda vão assistir esse vídeo, para que o Senhor os fortaleça. Possamos agora estar juntos no Getsemane agora. Entramos juntos no Getsemane. Estamos diante do Pai e vamos orar para que Ele nos alivie, para que Ele nos conforte. Pai, a tua graça não é aquilo que veio apenas nos fazer um favor, mas é o que veio nos tornar e nos fazer favoráveis a todos os homens. Obrigado. Obrigado por estar conosco no momento da nossa aflição. Obrigado por não abandonar a gente quando a gente desespera até da própria vida. Quando a gente acha que vai morrer. Quando todas as portas se fecham. Quando toda a esperança se esvai. Nós somos instados a nos lembrar que Cristo é em nós. E que não se aparta de nós. Morando em nós. Fazendo do nosso corpo a sua habitação perpétua. Cristo é em nós. É a esperança da glória. Obrigado por não abandonar a gente. Quando a gente voluntariamente resolve andar por vales de sombra da morte. Que ainda que a gente ande, a nossa segurança não está na nossa força. A nossa segurança não está no governo, não está na vacina propriamente, não está na nossa capacidade de ser resiliente. A nossa segurança está nos meios que o Senhor nos proporciona, porque o Senhor não se aparta. Tu estás comigo. Obrigado. Obrigado pela igreja que o Senhor nos dá de presente. Obrigado por fazermos parte de um corpo e não sermos membros ambulantes, desconectados. Obrigado por o Senhor não abandonar, gente. Obrigado por termos ombros, por termos corações, por termos pastores, por termos líderes, por termos pessoas, irmãos, a quem a gente pode assim chamar, e ombros onde a gente pode chorar, abraços onde a gente pode descansar e se jogar. Pessoas de confiança com quem a gente pode, de forma almática, se desnudar. Obrigado por isso, Pai. E obrigado, sobretudo, pelo chamado que o Senhor nos dá de sermos conforto e consolo a outros corações angustiados. Obrigado por nos chamar de sal, de luz, de remédio a esse mundo doente. Obrigado por ter nos dado um novo coração, capaz de se angustiar com a injustiça, capaz de se irar com a impiedade, capaz de sentir que não está tudo bem e que há necessidade de um reino eterno vir e começar a se expandir por esse mundo. E sejamos os embaixadores, os agentes desse reino.
e que outros corações angustiados possam encontrar em nós o porto seguro para suas almas e que possam se expandir no meio do aperto, no meio da angústia e da prensa que cada um tem vivido. E se alguém, Pai, nesse momento, nessa live, vivendo a sua prensa particular, o seu momento de Getsemane, o seu momento de angústia, que ainda que a vitória não chegue nessa noite, nós cremos que o Senhor é capaz de trazer vitória, mas ainda que ela não chegue, que chegue o conforto e o consolo de saber que há uma igreja orando por essa pessoa. E de saber que há um Deus que se compadece das nossas dores e que permite processos de dor e de angústia para que aprendamos a confiar no Deus que até ressuscita mortos. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar amparados e vocacionados em nome de Jesus. Amém. Amém, meus lindos. Vamos consolando uns aos outros. Enquanto Saulo orava, veio à minha cabeça Apocalipse 22, que diz que... Ou 21, que ele... 21, 22, agora eu me atrapalhei. 21, 22, que ele diz... E ele enxugará dos nossos... 22, né? Enxugará dos nossos olhos... Toda lágrima, todas as Toda lágrima. lágrimas. E lá não haverá mais choro, nem angústia, nem dor, nem nada. Estamos caminhando para esse lugar. E enquanto nós estamos lá, vamos consolando uns aos outros e crescendo por meio das nossas angústias. Gente, um beijo. Até mais, Saulo, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo, eu que agradeço pela honra. Deus abençoe. Tchau, gente.